Olá, meus amigos, que bom estarmos novamente aqui juntos para continuarmos estudando a palavra de Deus. É importante nós entendermos que Cristo, através de seus profetas, ele tem trazido uma luz especial. Através dos profetas verdadeiros de Deus, eles têm ajudado o povo de Deus a seguir pelo caminho certo, a ser conduzido para a palavra de Deus, que é a luz maior. A palavra de Deus é a luz que nós temos neste mundo. No Salmo 119, o verso 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é a nossa luz. E o dom profético, ele nos aponta para esse caminho. Ele nos aponta a palavra de Deus. É como uma luz menor que nos mostra a direção para chegar na luz maior, para compreender melhor a luz maior, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. É interessante que lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, o verso 19 a 21, ele nos diz o seguinte: não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Perceberam? Ele diz: não apague o espírito, não desprezem as profecias, retenha aquilo que é bom, né? Veja, observe, prove as coisas, julgue as coisas e retenha o que é bom. Nesses últimos dias nós precisamos ter muito cuidado. Primeiro, para que o Espírito Santo não seja apagado em nós. Segundo, para que a gente não venha desprezar as profecias. Vemos no estudo anterior o perigo de desprezar as profecias, de tirar as profecias do povo. E quando isso acontece, a palavra de Deus é bem clara: o povo se corrompe. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não devemos desprezar as profecias, nem apagar o Espírito Santo. Infelizmente, irão surgir homens perversos, levando as pessoas para a mentira. É isso que Paulo fala. Lá em Atos, no capítulo 20, vamos abrir nossas Bíblias. Atos, capítulo 20. Ali o verso 29 e 30. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. O que tem acontecido hoje, infelizmente, é que as profecias têm sido tiradas do povo. Pense, quantas vezes ou com que frequência nós vemos sendo pregado em nossas igrejas sobre profecias? Com que frequência nós escutamos isso? Essa geração, essa nova geração que está surgindo, dos jovens, dos nossos filhos, pouco sabe sobre o dom profético. Pouco sabe da importância das profecias bíblicas para nós. É interessante que nós, como adventistas do sétimo dia, nós nascemos de uma profecia bíblica. Nós surgimos de uma profecia. Somos um povo chamado de uma profecia bíblica. E agora, infelizmente, muitos estão desprezando as profecias. Deus escolheu uma jovem chamada Ellen White para trazer para o povo dele, dos últimos dias, mensagens especiais de Deus para nos ajudar na nossa caminhada aqui neste mundo. Mas, infelizmente, hoje, mais do que acontecia no passado, seus escritos têm sido desprezados e deixados de lado. Graças a Deus, não são por todos. Eu não quero aqui generalizar e nem posso fazer isso. Eu sei que não são todas as pessoas, mas infelizmente alguns têm feito isso. Você prestou atenção no que Paulo diz nos versos que nós lemos agora?
Ele diz aqui que lobos vorazes, primeiro ele fala isso, lobos vorazes penetrariam no meio do rebanho. Ele diz que homens falariam coisas pervertidas. E ele diz que seria no meio do povo de Deus. Ele diz, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo não se refere a todos. Não são todos que iriam acontecer isso. Mas, infelizmente, surgiriam pessoas que estariam ali e não dariam valor e importância àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a palavra de Deus nos diz que um misto de gente saiu junto com o povo de Israel. Ou seja, pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, que não eram israelitas, que não eram judeus, que não faziam parte ali do povo de Deus, saíram junto. E essas pessoas se tornaram um estorvo durante os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto. Infelizmente, hoje, existe no meio do povo de Deus, não são todos, graças a Deus, são alguns, que não dão valor, não dão crédito à palavra de Deus, não dão crédito ao dom profético. Infelizmente é o que está acontecendo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Veja o verso 28. Atos 20, 28. Veja o que Paulo diz aqui. Atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atentai por vós e por todo o rebanho. Nós precisamos ter muito cuidado conosco mesmo e no povo de Deus. O rebanho que Deus nos deu é nossa responsabilidade cuidarmos, certo, da igreja de Deus. É nossa responsabilidade vermos as coisas que estão acontecendo. Deus chamou os líderes para poderem estar atentos quanto a essas coisas. Então nós não podemos deixar essas coisas acontecerem em nosso meio. Precisamos estar atentos. Infelizmente, o que acontece hoje é que pouco valor é dado à palavra de Deus. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para assistir filmes, temos tempo para assistir jogos, para jogar, para assistir novelas, né? Irmos para uma festa. Temos tempo para tudo. Mas quando se trata de estudar a palavra de Deus, dá sono, dá cansaço, tem pressa, não tem tempo. É isso que infelizmente acontece. Infelizmente. Bem falou Jesus. Aqui, preste atenção nas palavras de Deus. Provérbios, capítulo 1 de Provérbios. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. Aí. Provérbios, capítulo 1, o verso 24 e 25. Mas porque clamei, e vós recusaste? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitasse todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Você vê que, infelizmente, até no lugar onde nós esperaríamos ter e ouvir a palavra de Deus, que é a igreja, esse lugar seria a igreja, infelizmente, até lá, em algumas, a palavra de Deus está escassa. Precisamos ter muito cuidado com isso. Os testemunhos do Espírito de profecia estão sendo deixados de lado. Os testemunhos do Espírito de profecia estão sendo deixados e o resultado não tem sido bom. Nós temos visto isso acontecer, certo? Temos visto acontecer. Então precisamos ter muito cuidado. A palavra de Deus ainda nos diz aqui em Osés, no livro de Osés, ali depois do livro de Daniel. Osés, capítulo 4. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Osés, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído
porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Você prestou atenção? A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. As pessoas não buscam mais o conhecimento da palavra de Deus. Tem muitos que nem a Bíblia mais leva para a igreja. Leva o celular, está lá o aplicativo, mas não estudam a palavra de Deus. Outros só pegam na Bíblia quando vão para a igreja. Infelizmente é o que nós estamos vendo acontecer. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem no meio do povo de Deus. Por quê? Porque falta conhecimento. Porque não é dado conhecimento ao povo. Paulo disse que nós deveríamos cuidar do rebanho, ter cuidado de nós mesmos e cuidado do rebanho. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Que Deus nos ajude, para que nós possamos ter cada dia mais a palavra de Deus dentro do nosso coração. Que nós possamos fazer da palavra de Deus o alimento de todos os dias. Que Deus nos abençoe.